A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, para nós lermos a partir do verso 15, um texto bastante conhecido, para trazermos aqui uma palavra para nossa edificação. João 18, verso 15, diz assim a palavra de Deus: o Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: Não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Verso 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Amém. Nós vivemos hoje, queridos, na era da exposição pública. Uma opinião pode custar amizades, pode custar seguidores. Uma convicção pode gerar cancelamento. Uma posição clara pode trazer constrangimento social. Esse é o tempo em que nós vivemos. Em muitos ambientes hoje, assumir explicitamente que se é cristão não é algo neutro, é algo até arriscado. E então, nós aprendemos a suavizar, a ajustar o discurso, a evitar uma identificação clara. Não negamos frontalmente, mas também não afirmamos com coragem. Quantas vezes, diante de uma pergunta simples, nosso coração respondeu: "Não sou." O problema não é apenas a pressão externa, mas a identidade fragilizada. Há momentos que na vida cristã que a fé é testada não em grandes púlpitos, mas em pequenos ambientes. E foi exatamente nesse cenário que Pedro caiu. Não diante de um tribunal, mas diante de pessoas comuns. Não sob tortura, mas sob questionamento. Em João 18, que lemos, encontramos um discípulo que segue, mas à distância, que ama, mas vacila, que promete, mas nega. E vamos ver então o que acontece quando o discípulo diz: "Não sou", e como a graça de Cristo responde a essa negação. Porque esse texto não é apenas sobre Pedro, mas é sobre todos nós quando somos pressionados a nos posicionar. Então há uma alternativa entre ser fiel ou falhar sob pressão. A primeira coisa que o texto nos apresenta é um discípulo que segue, mas vacilante. Pedro está seguindo a Jesus, o texto nos diz, mas ele não está ao lado de Jesus. Ele vai acompanhado de outro discípulo, provavelmente Pedro, e ele entra no pátio não por coragem, mas João provavelmente é o outro discípulo que está com ele, e João facilita essa entrada no pátio. Há aqui uma forma perigosa de discipulado. Seguimos Jesus, mas evitamos uma identificação pública. É o cristão que crê, mas não assume, que está presente, mas não comprometido. Proximidade física não é fidelidade espiritual. Uma simples serva que estava ali controlando o acesso na porta pergunta: "Você não é também um dos discípulos dele?"
E Pedro responde: não sou. E aqui há um contraste muito grande no texto, porque no verso 5, alguém pergunta, diz que está buscando Jesus, e Jesus diz claramente: eu sou. Mas Pedro, quando questionado, diz: eu não sou. No mesmo capítulo, na mesma noite, Jesus afirma sua identidade. Pedro nega que é discípulo dele. Um permanece sob pressão extrema, o outro vacila diante de uma serva. E Pedro então nega a sua identidade como cristão. E aqui há um grande perigo. Não apenas negar uma doutrina, mas negar quem somos em Cristo. E quantos hoje, mesmo se dizendo cristãos, mas dizem: não sou desses radicais, não sou tão crente assim, não sou uma pessoa diferente dos outros. Mas toda negação de Cristo é também uma negação da própria identidade espiritual. O reino espiritual não admite esta neutralidade. O Senhor Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. A coisa seguinte que vemos no texto é um discípulo que busca soluções erradas. Pedro entrou no pátio e João diz que ele vai para junto de uma fogueira, onde estão os servos e os guardas, aquecendo-se ao redor de um braseiro porque fazia frio. É muito interessante percebermos como João usa palavras para descrever o ambiente, mas ao mesmo tempo há um significado espiritual por trás. Às vezes João diz era noite, não apenas para dizer que estava escuro lá fora, mas também que estava escuro dentro. Aqui João destaca: fazia frio. E não somente o tempo estava frio, mas o coração de Pedro também. E parece que Pedro está tentando compensar um frio interior com um calor externo. E ainda hoje nós vemos crentes que esfriam espiritualmente e tentam se aquecer em ambientes errados, em conversas erradas, em companhias erradas, com valores errados, ouvindo mensagens erradas, ou vendo vídeos errados. Mas quem se aquece no fogo do mundo nunca terá o coração aquecido de fato na presença de Deus. E aqui o problema é que não há uma solução para Pedro, porque as pessoas continuam questionando a sua identidade. Agora chega um parente de Malco, aquele que lá no jardim Pedro cortou, decepou a sua orelha, mas Jesus restaurou. É interessante porque Pedro traz nomes, enquanto Marcos só diz que era um servo e que algum dos discípulos puxou a espada, e há uma teoria que Marcos preserva os nomes porque, tendo escrito muito cedo o seu evangelho, essas pessoas ainda estariam vivas. Mas João escreve muitos anos depois e agora dá os nomes. Então Malco era o homem cujo parente agora se aproxima e pergunta: você não é um discípulo dele? Ora, Pedro mentiu para entrar, agora mentiu por causa do desconforto para não sair perto do fogo e ainda vai mentir em completa omissão. Pedro insiste na negação, e aqui nós vemos uma coisa que deve nos prender a atenção. O pecado raramente ele estaciona, ele progride. Primeiro nós vemos o desconforto e isso causa o pecado, depois a omissão e agora a negação aberta. Porque ninguém cai de repente. Toda queda visível começou com pequenas concessões quase invisíveis. E Pedro agora, pela terceira vez, irá negar Jesus, dizendo: não sou. Mas quando isso acontece, nós vemos o terceiro movimento no texto que é tão impressionante. O texto nos diz: e imediatamente o galo cantou. Isso aqui não é apenas um som natural. Há questões discutidas se o galo é um galo ou é uma trombeta.
não nos prenda isto, mas a questão é interessante porque o som deste galo é o cumprimento da palavra de Jesus e é também o despertar da consciência de Pedro. Jesus havia dito, diante de uma afirmação segura de Pedro, que o galo iria cantar. E agora então isto é confronto, isto é despertamento, mas isso é também graça, não apenas porque cumpre as palavras de Jesus para Pedro ter certeza que Jesus não era simplesmente um homem sendo açoitado, mas era o Deus que se fez carne, que tudo conhece, que veio para sofrer por todos, inclusive por ele. E ainda aquilo é graça, porque desperta o coração de Pedro, e os outros evangelhos dirão, ele saindo dali chorou amargamente. Deus ainda usa galos hoje. Uma palavra que desperta, uma pregação que toca o coração, uma crise que nos faz voltar a pensar em quem somos em Cristo, uma lembrança de eventos do passado, de experiências que tivemos com Ele. São momentos que dizem, você está negando quem você é. Você não é isto, você é um cristão, você é um discípulo. É um som que expõe, mas também é o som que chama de volta. E esse texto, então, nos faz pensar sobre quem nós somos em Cristo e como nós estamos declarando isso. O texto não termina com Pedro, termina com Cristo. Porque enquanto Pedro falha, nega e desmorona, Jesus permanece firme. Jesus cumpre sua missão. Jesus caminha até a cruz, onde entregará a sua vida para morrer por Pedro e por todos os pecadores. O texto de João ainda nos apresenta a ressurreição de Jesus. Mas lá no capítulo 21, nós vemos que o mesmo Pedro que negou, ele será restaurado diante de outro braseiro. Agora não uma fogueira cercada de soldados e testemunhas da prisão, mas um braseiro cercado por testemunhas da ressurreição de Jesus, e ali Pedro será restaurado. Aquele que negou 3 vezes terá a oportunidade de afirmar 3 vezes o seu amor por Jesus e a sua identidade como seu discípulo. Isso nos mostra que a última palavra não é a negação do discípulo, mas é a graça de Cristo que nos encontra. Só que esse texto, queridos, nos confronta com perguntas inevitáveis. Estamos seguindo a Jesus de perto ou de longe? Há ambientes em que a nossa fé tem sido enfraquecida, obscurecida ou até negada. Há momentos em que nós, ainda que indiretamente, estamos dizendo não sou, quando questionado ou quando pressionado a revelar a nossa identidade, a assumir a nossa fé, a dizer corajosamente quem somos. Pedro disse, não sou. Mas Jesus nunca disse isso sobre Pedro. Mesmo conhecendo a sua queda, Jesus disse que ele iria ser restaurado. Ele o chamou, ele o sustentou, depois ele o restaurou. Na cruz morreu por ele e por todos os pecadores, mesmo aqueles que negam a sua identidade. Talvez hoje esta palavra desperte o coração de alguém. E há pessoas que talvez estejam com o coração esfriando, ou praticando uma negação silenciosa, ou vivendo numa distância espiritual. Mas hoje, quem sabe, o galo está cantando para você, porque esse afastamento não é o fim. Cristo não apenas conhece o caminho da nossa distância, do nosso afastamento, mas Ele prepara a restauração. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de dizer, Senhor, eu falhei, mas ainda sou teu. Hoje é dia de dizer, sou crente, sou discípulo, sou seguidor de Jesus, sou alguém que o ama,
Sou alguém que, por sua graça, sou restaurado e posso caminhar, não longe, mas agora perto de Jesus, sendo transformado por sua graça e fortalecido por ela para caminhar cada dia para mais próximo de Jesus e nunca mais dizer: não sou crente, não sou cristão, não sou discípulo do Mestre. Que esta palavra fortaleça a sua fé. Que hoje o galo cante e nos faça despertar e afirmar a nossa identidade em Cristo. Nós somos seus servos pela graça de Deus.